igreja avivada, uma igreja alegre, né? Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Olha essa chuva maravilhosa que o Senhor nos concedeu aí nesse dia, né? Eu louvo a Deus porque trabalhei até no meu horário e ainda assim Deus deu condição de eu estar aqui no horário também, né? Ele é o dono do tempo e das horas. É Ele que estabelece todas as coisas. Saudade dos irmãos, né? A gente parece, como é que fala? Visitante. Aparece uma vez por mês. Mas Jesus, uma vez por ano, Jesus é bom, né? Queridos, nós estamos aí hoje, que elo que é? Sexto elo da campanha do Vale de Ossos Secos. Aqui é o quinto. E nós sabemos que ali o Senhor retrata, através do profeta Ezequiel, Deus abençoe, irmão, sobre o seu exército, né? Que pela desobediência, muitas das vezes, o povo não dá ouvidos à voz do Senhor, o Senhor permitiu que Babilônia, Síria, muitas das vezes viesse cercar Israel e a Babilônia até levar eles cativo para uma outra terra. E é muito difícil, porque a gente acaba se misturando. Porque quando está tudo em Israel ali, ainda que estando em Israel, a desobediência chegou, mesmo falando a mesma língua, mesmo sendo o mesmo povo. Mas se em Israel já era difícil manter o povo de Deus separado e santo, imagina fora, no meio de outros povos. Mas Deus tem esse propósito também, né? Como é que o impuro vai se purificar se não tiver alguém puro perto dele, com a palavra, com a unção de Deus, com a graça de Deus? E com isso eles começaram a pegar os costumes, e quando Deus dá ordem para que eles voltassem para a sua terra, ao qual o Senhor havia prometido, que é em Israel, a viagem de volta tinha muitos riscos. E eles estavam tementes de fazer essa viagem. E ali então, pela fé, se não é a profecia do profeta, profetizar sobre os ossos, sobre aquilo que está seco, sobre aquele que não tem mais vida, sobre aquele que está desanimado, ou angustiado, ou aflito e em extremo, né? O Espírito de Deus entra em ação. E quantas vezes, trazendo essa palavra para o dia de hoje, quantas vezes nós temos que cumprir uma jornada e às vezes nos falta coragem, às vezes nos dá medo, porque tudo que é desconhecido, que você não sabe o que vai encontrar pelo caminho, dá medo. E aí você tem a opção de escolha, ou paralisar, ficar num lugar por medo, ou avançar. Mas a Bíblia vai falar que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, de medo. Imagina o apóstolo Paulo, as viagens que ele enfrentou. Se ele tivesse medo. Falar de todos os discípulos, não só do apóstolo Paulo, mas de todos os apóstolos. Se eles tivessem medo, a palavra não tinha sido propagada em muitos lugares. Então, a gente vê a necessidade de, muitas das vezes, quando nos faltar coragem, faltar força, a gente dobrar o joelho e falar: Jesus, entra em ação aí pelo teu Espírito, porque se depender de mim, eu não saio do lugar. Então, eles estavam com esse temor do retorno. Eles não sabiam o que encontrar pela frente. E o Senhor querendo dar vida
naquilo que não tinha mais vida. Porque você imagina um guerreiro medroso, um guerreiro covarde, ele não vai ter como lutar. Qualquer coisa que ele olhe diante dele, ele vai se assustar. Por isso, então, que o profeta, Deus manda ele profetizar, né, sobre aquele exército que estava morto. E ele diz, olha, sopra dos 4 cantos da terra. Quer dizer, Deus está falando, eu venho por todos os lados. Norte, sul, leste, oeste. Eu venho da onde for necessário para colocar minha igreja de pé, para colocar a sua vida de pé, para colocar a sua família de pé. É isso que ele está falando. E a gente vê que é interessante que o escritor, o profeta, ele faz questão de dizer que os ossos estavam mais do que secos, ressecados, né? E é interessante que quando o Senhor dá ordem de cada osso juntar no seu osso, era mesmo aquele mesmo povo que estava voltando. Você vê que você pode ir para São Paulo, você pode, para onde for, você pode andar Rio Preto o dia inteirinho. Mas chegou na hora de você retornar ao lar, você sabe o caminho. E assim era eles iam retornar cada um para os seus. E você vê que nada se perdeu, ainda que tivesse desse jeito, nada se perdeu. Se perdeu aos olhos do homem, saiu do controle do homem, o homem não tinha mais ânimo, não tinha mais força, não tinha mais esperança. Mas o Senhor, que estava no controle de tudo, ele chega a dizer que houve-se um ruído, um reboliço, e cada osso se ajustou nos seus. Agora imagina você, a minha estrutura óssea, a toda a estrutura óssea que tem aqui neste lugar, nesta noite. Se nós fôssemos ossos secos. Aí a minha perna estava ali, meu braço estava lá, e assim por diante. Mas a hora que o Senhor deu ordem, o mistério é tão grande que cada osso, no osso do irmão João não veio para o meu corpo. Cada osso foi para o seu corpo. E Deus tem um mistério com os ossos. Porque se o corpo de carne, sem osso, ele não ficaria em pé. E na morte de Jesus Cristo, quebra-se a perna do ladrão da direita, quebra-se a perna do ladrão da esquerda, mas em Jesus não se quebrou nenhum osso. Osso é sustentação, aleluia. Osso é alicerce do corpo. É coisa linda esse negócio. Então, o Senhor trazendo a vida, porque isso está falando do homem quando ele está morto no pecado, no erro, no engano. E a palavra chega na vida dele, e ele então vai deixar aquela, porque ele está caminhando para a perdição, ele está caminhando para o inferno, vamos dizer assim, nos seus pecados. E no meio do caminho o Senhor lança um profeta cheio do Espírito Santo, prega uma palavra para ele e ele é ressuscitado. Ele que estava morto, estava ressecado, ele ressuscita. A igreja, quando está desfalecida, porque as lutas é grande, porque a situação está difícil, e a igreja assim parece até que morre. E aí o Senhor vem através da sua palavra e traz vida para mim, para você. Nós entramos na casa de Deus, às vezes desvastado, arrastando, mas aí o Senhor manda uma palavra e diz, não temas, esforça, porque eu sou contigo. É eu que te ponho de pé, é eu que me responsabilizo por você.
Eu estou trabalhando nessa situação ao qual você tem colocado diante da minha face, diz o Senhor. Maravilha. Não tem como morrer na presença desse Deus vivo. Porque Ele é um Deus de vida. Ainda que a gente sabe que esse Deus, ele fere, Ele mata, Ele que faz todas as coisas, mas o desejo do coração de Deus sempre foi trazer vida e vida em abundância para as nossas vidas. E por que não dizer que maravilha é profetizar no vale de osso seco, sabendo que aquele grande dia ao qual a trombeta vai tocar e o Senhor vai separar os seus e os nossos corpos vão ser ressuscitados para a glória de Deus. É maravilhoso falar de ressurreição. Você vê que desde o Velho Testamento o Senhor sempre trabalhou em trazer à vida aquilo que estava morto. No caso do filho daquela viúva, ao qual amparou Elias. E quando ela viu o filho, ela amparou, ela creu na palavra do homem de Deus. E o filho veio morrer a ponto dela dizer, foi a sua presença, profeta, que trouxe o olhar de Deus aqui para minha casa. E ele viu as minhas iniquidades, os meus pecados e levou meu filho. E o profeta também questionou a Deus. Mas o profeta prefere usar a fé. É como se o profeta dissesse, mas essa mulher me amparou, essa mulher me recebeu. E agora a recompensa dela é a perda do filho. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, ele crê na vida. Aleluia. E ele pega o menino, leva para o seu quarto, põe na sua cama. Por isso que eu falo, gente, que até a roupa de cama, as nossas vestes, quando nós estamos na graça do Senhor, tem unção da parte de Deus. E ele põe o menino lá na sua cama e deita sobre o menino 3 vezes. Ele sabia que não podia fazer nada. Mas é como se ele estivesse falando, Senhor, volta a aquecer a carne dessa criança. Torna a trazer a vida a essa criança. E daqui a pouco o que acontece? Aquela mulher que estava em fase de luto, aquela mulher que estava no seu estado de espírito, de ossos secos, desanimada, só vendo a morte, ela recebe a vida. Porque o profeta chega e fala, toma o teu filho. Aleluia. É isso que Deus está falando. E esse negócio de vale, né? Imagina, é tão maravilhoso quando o Senhor nos arrebata em espírito e mostra coisas gloriosas. Mas imagina o Senhor arrebatando esse profeta e levando ele numa situação dessa. Só que Jesus nunca prometeu um mar de rosa para nós. Se ele tivesse prometido um mar de rosa para nós poderíamos rejeitar o vale de ossos secos. Mas ele nunca prometeu. Ele disse que em tudo ele está conosco. Né? Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, independente do que a gente passa. E é interessante, igreja, que eu percebo que é muitas das vezes na dor que o Senhor molda, forja o nosso caráter. Infelizmente, é assim. É no calor do fogo, é no calor da batalha, é no calor das vezes você chegar diante de Deus e falar, Senhor, se essa situação não mudar, eu vou sucumbir. Eu não aguento mais. Aí o Senhor olha lá de cima, eu imagino um sorriso no rosto de Jesus, que vem aqui até na orelha. Ele fala, agora você chegou no ponto que eu quero. Agora você vai soltar o leme, agora você vai soltar os remos, porque quem vai tomar a direção disso tudo sou eu. Porque enquanto a gente tiver força, nós estamos lutando, igreja. Eu falo que às vezes a gente quer ser melhor que Deus, mais bonzinho que Deus.
Mas o ser humano, enquanto ele tem força, ele está lutando. É instinto. Mas quando eu e você se cansa e fala para mim não dá mais, aí ele entra em ação, né? E muitas das vezes esse vale de ossos secos, ele vem para a nossa vida de uma maneira que a gente não sabe explicar. Você vê que tem crente que está 20, 30 anos dentro da igreja e às vezes ele não conseguiu sair do lugar em muitas áreas da vida dele. Ou é na área financeira, ou na área conjugal, ou na área profissional. Às vezes ele não consegue sair do lugar. Por quê? Porque tem um vale de ossos secos na vida dele que não foi tratado. Em 2 Samuel 9, 8, diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? A Bíblia está falando de um moço que foi filho de príncipe, neto de rei, e que agora está numa situação tão precária, ele está num vale de ossos secos na vida dele, que por ele mesmo ele não conseguia sair. Mas quando a gente encontra um irmão que não consegue sair de uma situação, não é para jogar pedra. Não é para jogar pedra. É para estender a mão e falar assim, ó, vamos sentar à mesa do rei. Então, esse moço, ele estava num estado de ossos secos na vida dele, a ponto de dizer assim, né? Imagina o rei me chamando, um cão morto como eu, que qualquer um que passar por mim vai tropeçar e vai cair, porque eu estou morto mesmo. Porque um cão vivo, ele late, ele toma conta da casa, ele morde, ele uiva, ele chora. Um cão vivo, ele tem valia. Mas e um cão morto? No caminho só presta para tropeçar nele. Não presta para outra coisa. Olha o estado de espírito deste moço. E quem é que colocou esse moço nessa situação? Vamos voltar a história um pouco. Eu acho lindo a história de Davi com este moço. Por quê? Porque a benignidade, naqueles dias, quando alguém tomava o trono, igreja, era necessário matar todos que ameaçassem o trono. E quando houve-se a notícia de que Jonatas e Saul estavam mortos, a ama, a cuidadora dessa criança, ouviu e falou, ixi, vão querer matar ele também, porque ele é da linhagem, ele faz parte da linhagem. E ela pega o menino com pressa, sai correndo, e no meio do caminho ela deixa o menino cair, e o menino fica aleijado de ambos os pés. E isso a gente aprende. A pressa é inimiga da perfeição. Na hora do desespero, a nossa tendência também é fazer a mesma coisa que essa mulher fez. É pegar as coisas correndo e deixa cair no meio do caminho, às vezes aleja para o resto da vida. E foi o que aconteceu com esse menino. Mas o que tinha por detrás dessa criança? Uma aliança. Gente, como aliança é lindo. Aliança de amizade, aliança profissional, aliança com o Senhor, aliança com o companheiro. É muito lindo uma aliança. E por trás dessa situação desse moço, havia uma aliança. Ele nem sabia dessa aliança. Porque se ele soubesse, ou a ama dele soubesse, eles não tinham fugido. Então era uma aliança que estava em oculto. Porque nos dias que Saul queria matar Davi, Jonatas podia ser invejoso. Ele podia ter agido de má fé e disse assim, que meu pai mata mesmo Davi, porque Davi está ameaçando o trono e a linhagem do meu pai.
Mas Jonatas não era um moço invejoso. Pensa num filho abençoado, pensa num guerreiro abençoado, pensa num homem abençoado, pensa num amigo abençoado. Foi esse moço chamado Jonatas. Porque ele entendeu que Deus havia escolhido Davi para o trono. O pai dele tinha tido a oportunidade. Ele viu o estado do pai dele de loucura cara a cara. E ele entendeu que Deus tinha um mistério com Davi e ele não invejou disso. Pelo contrário, aí é que nasceu a aliança. Ele diz, olha, quando tiver a minha descendência, seja benigno com ela, Davi. E Davi fez essa promessa para ele. Então, se a ama, ou se essa criança soubesse dessa aliança oculta, né? Eles não teriam saído correndo com pressa e não tinha acontecido esse acidente que aconteceu. Da criança cair e ficar aleijada de ambos os pés. E aí essa criança, então, quem sabe, cresceu. Imagina, perdeu tudo. Perdeu tudo. Ela não tinha nada mais a não ser o sol e a lua e as histórias que alguém contava para ela quando ela cresceu, quando ele cresceu, de dizer, ó, o teu avô era rei, teu pai era príncipe, um guerreiro e tanto, um homem de honra, um homem abençoado. Eu acho que ele olhava para ele e dizia assim, meu Deus, então o que foi que eu fiz para estar nesse estado? Nessa terra de Lodebar, uma terra de aflição, uma terra de escassez, tudo escasso, tudo escasso, tudo escasso, nada era em abundância. E além de quê? De favor, na casa de Maquir. Um homem abençoado esse Maquir. Imagina o estado emocional, o vale de osso seco que esse homem vivia. De saber que ele tinha nome, ele tinha fama, ele tinha dinheiro, ele tinha bens. E agora nessa situação, por isso que eu digo, a gente nascer pobre e ficar rico é uma maravilha de Deus. Agora nascer rico e ficar pobre, aí não dá. Não dá. É muito difícil. Porque depois que você aprende a comer caviar, você nunca mais vai querer comer sardinha. É a realidade. Não aguenta o baque e acha melhor acabar com a vida. Então imagina o estado de espírito desse moço, só o que saiu da boca dele. Por isso que nós temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca. Mas era o estado que ele estava vivendo. Ele achou que ele tinha nascido era para aquilo mesmo. E que ele ia morrer daquela maneira. Ele achou que Deus tinha esquecido da vida dele. Mas Deus é um Deus que vê a aliança do homem. Ele vê. Não é só o homem que faz aliança entre si. A aliança é feita diante de Deus. O sol, a lua e as estrelas é testemunha de tudo que nós fizermos aqui na terra. Eles são testemunha. E o estado desse moço era deplorável. Aí então chega a notícia, e quando chega a notícia ele fala que ele é um cão morto, quer dizer, não presta para nada, nem para cuidar da casa dele ele não prestava, porque é o que a palavra está dizendo. Mas alguém diz assim, ó, o rei está mandando te chamar, mas não é para acabar com a sua vida. É para beneficência. É para benignidade. É para bondade. E ele então vai. Mesmo porque ele não podia nem recusar. Porque quando o rei manda chamar, não tem como recusar. É muito feio quando eu e você recebe um convite e é recusado. Sabia disso que é feio? Convite de casamento, convite de aniversário, convite para um evento. Sempre que puder ir, vá. A não ser que é uma coisa que não deixa você ir. Porque é como se fosse uma desfeita para quem convidou.
E se alguém te convidou, é porque alguém lembrou de você. E se você foi convidado, é para você estar naquele lugar, naquele dia, naquela hora, ouvindo o que tinha que ouvir. Já pensou se Jesus tivesse recusado o convite de casamento nas bodas de Caná? Primeiro milagre. Você vê que Deus é tão certeiro, tão sábio, que a primeira instituição que ele fez no Jardim do Éden foi o homem e a mulher, que é o início da família. E o início do ministério de Jesus não é diferente, era um casamento, era uma aliança. E ele aceitou o convite. Então é muito importante a gente aceitar um convite. Então o estado deplorável desse moço, Mefibosete, era de vale de osso seco. Para ele não tinha mais vida, não tinha mais solução. Ele estava ressecado, ele não tinha mais esperança. Até que chega a boa notícia. Ei, você está esperando uma boa notícia? Ela vai chegar. E vai vir da parte do Rei Jesus. Vai ser uma mensagem, vai ser um telefonema, vai ser um convite, sei lá o que vai ser. Mas a boa nova vai chegar. E ele foi para o palácio. Eu imagino que para entrar na presença do rei, ele não ia poder entrar de qualquer maneira. Eu creio que deram um trato no visual dele. Com certeza. Que por mais que a gente veja que Davi era um homem simples, mas sentar-se à mesa do rei tem que ter uma postura. E eu creio que deram um trato nele. E o que me chamou a atenção nisso tudo é que quando a gente tem um defeito, a gente tem um problema mal resolvido, uma coisa que não foi sarada, que não foi sanada, aquilo constrange a gente. Parece que todo mundo vai ficar olhando para a gente. E eu achei interessante quando veio assim, de que quem senta, quando você põe a mesa para alguém, você tem que pôr uma toalha, não é assim? Você joga aquela toalha ali. E quem sentar na cadeira, ninguém vai perceber se ele é aleijado ou não. Porque quando eu e você assenta na mesa do Senhor Jesus, o Senhor Jesus não vai olhar os nossos defeitos. Mas antes ele vai nos servir o pão, vai servir o vinho e dizer: tu és meu, eu te escolhi, você é meu convidado, você é um forte candidato para morar comigo na glória. Ele não vê mais os defeitos. Você imagina quando ele chamou Pedro, se ele tivesse visto os defeitos de Pedro? Pedrão não estava lá como a pedra edificar, que é onde o Senhor ia edificar a sua igreja, não. Aqueles que queriam orar e mandar descer fogo do céu para consumir a cidade, imagina. Temperamento terrível. Só que na presença de Jesus, Jesus não viu nada disso. Jesus foi conversando, foi ensinando. E aí você vê que um dos filhos do trovão, que era fogo puro, aí vem e fala: filhinhos, é chegada a última hora. Filhinhos, queridinho, amadinho, nada mais de fogo, nada mais de querer consumir todo mundo de espada. É isso que Jesus faz comigo e com você. Por isso que ele fala: venha como está, você pode vir aleijado, você pode vir cheio de pereba, você pode vir cheio de piolho. Vem, porque quando você sentar na minha mesa, eu não vou olhar para os seus defeitos. Não que eu vou deixar você com defeito o resto da vida, mas da caminhada que você tem comigo, eu vou te curar, eu vou te tratar. Eu vou trabalhar.
E aí, o Senhor tira essa alma doente, anos e anos doente. E se o rei não manda chamar, se Jesus não interfere, ele ia morrer assim, achando que nasceu para ser um cão morto. Mas o Senhor tirou ele do vale de ossos secos e diz: ó, você é precioso para mim. Eu tenho uma obra na tua vida. Eu quero ver você passeando no palácio, no meu palácio. Eu quero ver você continuamente comendo a minha mesa. Que Deus é esse? Esse é o nosso Jesus, que veio cobrir multidão de pecados, que veio cobrir. Se ele olhar para o meu defeito e para o seu, nós não estaríamos aqui, igreja. Nós não seríamos dignos. Mas ele cobre. Ele joga o manto, ele joga a toalha e ele cobre todos os nossos defeitos. Foi para isso que ele padeceu na cruz do Calvário. E ele é santo, ele é maravilhoso. Que será? Qual de nós que tem um trauma da infância aqui nessa noite? O que foi que aconteceu na tua infância que você acha que o teu destino vai ser igual ao que você viu na tua infância? É igual uma criança pequena que vê o pai batendo na mãe ou a mãe descendo o cacete no pai, e quando ela cresce, ela casa, ela fala: eu vou ser do mesmo jeito. Não vai. Se deixar Jesus entrar e curar, não vai ser do mesmo jeito. Ah, porque meu pai desprezava minha mãe, além da minha mãe, ele encheu ela com 10 filhos e ele tinha muitas mulheres lá fora. Será que eu vou ser igual? Não vai ser, não. Porque o rei já te chamou, mandou te chamar. É isso. Trauma de infância. Né? Aquela criança não tinha jeito dela se defender sozinha. Alguém pegou ela e pegou de mau jeito e causou aquela situação que para ele durou o resto da vida. Mas eu creio que quando ele teve encontro com o rei, aquilo já não fazia mais diferença na vida dele. Porque quando ele teve encontro com o rei, ele ficou vitorioso, porque Davi disse: eu vou restituir tudo aquilo que foi tirado de você. Tudo que foi tirado. Eu vou devolver para você tudo que era do seu avô, do seu pai, eu vou devolver. E é isso que ele faz. Ele é maravilhoso. Abençoado, põe um louvor aí para nós. Santo, deixa eu ver o nome do louvor aqui. Santo para sempre. É isso. É isso que ele é. E ele não vai deixar de ser. Nem ontem, nem hoje e nem eternamente. Aleluia. Engrandecido é o nome. Você só vai permanecer no vale de ossos secos se você não atender o convite ao chamado do rei. Pessoas vão ficar no vale de ossos secos. Por isso que eu falei, não recusa um convite. Que quantos vão ser chamados para sair do vale de ossos secos e vão recusar? Mas não é com esse cara aí, não. Não, a unção daquele conjunto que canta é muito grande. Quer ver? Porque, queridos, não é todos que cantam do mesmo jeito, né? Tem uns que cantam com a alma, canta com o coração. Ah, não, é Gabriel